Olá, queridos companheiros, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre sintonia vibratória e afinidade moral. A palavra vibração e seus derivados são empregados muito extensamente na linguagem espírita. Para compreender o seu sentido no caso, e o de sintonia é igualmente assim muito difundida. Convém examinar a questão fazendo apelo ao primeiro aspecto físico desses conceitos. Uma vibração e o movimento de vai e vem, como executa o pêndulo de um relógio, aí muito lentamente, é claro, chama-se movimento vibratório. E pode ser comparado a uma oscilação e a uma pulsação. As ondas, quando se deslocam no espaço, executam esse tipo de movimento. Quer dizer, a luz, por exemplo, não segue em frente, sob a forma de um fluxo contínuo, como a água jorrando de uma torneira, mas caminha executando movimentos internos de vai e vem. O movimento vibratório costuma ser caracterizado por duas medidas definidas: o comprimento da onda e a frequência. Assim, uma radiação pode ser curta, longa, etc. Ela pode ser rápida ou lenta, servindo de exemplo os nossos raios de ultravioletas. Sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é o grau de semelhança das emissões ou radiações de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados. Todos somos espíritos encarnados, espíritos desencarnados. Estão em sintonia pessoas e espíritos que têm pensamentos, sentimentos e ideais semelhantes. Por outras palavras, a sintonia é uma expressão física de uma realidade mais profunda que é a afinidade moral. Se o espírito o emite certo tipo de onde está caracterizado por uma vibração específica, ele é sensível ao estado moral do espírito. E é tanto mais amparado quanto mais este é elevado. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Em suma, a posição do espírito e suas relações com outros é que vão nos decorrer das suas características morais, principalmente, maneira de encarar a vida, o mundo, o próximo, Deus no seu modo de agir, o que aspira, impulsos, sentimentos, etc. Nesse sentido, mediunidade é a capacidade de sintonia, caso em que todos são médiuns ou sensitivos, independentes da religião que seguem. Nós nascemos com a mediunidade, uns mais aflorados, outros menos. Uns com necessidade de desenvolvê-las, outros não. Isso vai depender do que aquele espírito aceitou a programação para reencarnar. Todos entram em relação com determinados tipos de espíritos que se afinam com suas inclinações e recebem deles influência. Mas é um sentido geral, é como dizer que todo mundo é médico. Isto é verdade até certo ponto, visto ser excessivamente generalizada a mania de indicar remédios para doenças que se conhecem apenas de nome, porque o irmão da minha avó teve uma amiga cujo pai se curou com isso.
Na verdade, o médico ele é um indivíduo que se preparou numa faculdade para o exercício da medicina. E médium propriamente dito é a pessoa que se preparou para o exercício da mediunidade. E assim ele recebe comunicações ostensivas e de interesse geral. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório que o nosso, que estão no mesmo nível moral. A comunicação interespiritual é controlada pelo grau de sintonia, a qual a seu turno decorre da afinidade moral. Temos, por isso, a companhia espiritual que desejamos mediante o nosso comportamento, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas aspirações. Não que tenhamos escolhido intencionalmente pessoas e espíritos do nosso séquito habitual, mas fazemos essa escolha, assim, automaticamente, de acordo com o nosso modo de ser. Estão ao nosso redor aqueles que sintonizam conosco ou têm contas a ajustar conosco. É como se fôssemos mexer no rádio, no dial. Nós vamos colocar na rádio que nos é afinidade. Música, noticiários, outra coisa mais. Seria o caso de perguntarmos como podemos elevar cada vez mais as nossas vibrações e assim aprimorar a capacidade de sintonia? Se há uma maneira, enriquecendo o pensamento por meio do desenvolvimento da inteligência, que é o estudo, o conhecimento, a compreensão, e também do sentimento, que é a prática do bem, o serviço prestado ao próximo, a moralidade, tudo isso inclui os sentimentos. Tais são as duas vias do progresso espiritual: a inteligência e os sentimentos. Em suma, autoaperfeiçoamento pelo esforço próprio no caminho do bem. Isto é uma norma geral, com particular aplicação à mediunidade, que não progride sem o aprimoramento do médium. Em virtude do princípio de sintonia, estabelece-se uma dependência entre encarnados e desencarnados. Quando ambos estão perturbados e emitindo vibrações viciadas, não tem como parar essa sintonia, a não ser que a gente mude. Um muda o outro. Cabe mais ao encarnado mudar, pela sua consciência. Estas retêm os menos vigorosos ou mais transtornados, vai depender disso. A identidade vibratória inferior, no caso do ódio, ressentimentos, tristeza, desânimo, etc., prende os desencarnados mais ou menos inconscientes do seu estado na aura magnética dos encarnados. Ocorre assim, então, a influência recíproca, troca de pensamentos e sentimentos, portanto, vira uma obsessão direcional. Comumente, por esse mecanismo, parentes, amigos mortos há anos continuam às vezes a conviver com os antigos companheiros como se ainda fossem vivos. Sentam-se à mesa, choram com os amigos, lamentam-se com os parentes, deitam-se com eles. E muitas das vezes é o encarnado que obsedia o desencarnado. O desencarnado partiu, o encarnado não aceita, e aí coloca na mesa o prato como se ele estivesse ali para comer, faz às vezes um altar dentro da sua casa, como que cultuando aquela pessoa, e isso vai trazer prejuízo para ambos, encarnado e desencarnado. O desencarnado vai ficar aqui sem ter a chance de progredir, que ele tinha que ir para o local onde ele devia, senão ele estava vivo, não desencarnado. E o encarnado, por sua vez, também não vai
se elevar porque está afinizado com o desencarnado. Um prejudica o outro. Geralmente, quando temos aquele amor possessivo, precisamos aprender o desprendimento, o desapego. Aquilo que eu falo em outros vídeos, nada é nosso, tudo é de Deus. E quando Ele chama, está na hora. E a gente tem que aprender isso. E haja também desequilíbrios quando a gente faz essas coisas, se ligando aos desencarnados. É, pois, uma enorme necessidade de esclarecimento, aliado ao desejo de ajudar. A prece também aqui se encaixa como uma moldura físico-moral. Jesus dizia: pedi e obtereis. Vimos então que o problema de sintonia é uma identidade vibratória, ou seja, o grau de semelhança da emissão mental de dois ou mais espíritos. Um recebe a influência do outro, em forma de o quê? Imagem, sensações, aquela sensação de angústia, de aflição, sugestões e até também, às vezes, quando é uma sintonia boa, de bem-estar. A sintonia íntima entre encarnados incompreensíveis e desencarnados inexperientes pode causar uma grande confusão nesses últimos, que são os desencarnados inexperientes. Por quê? Exemplo, pedidos com intensa evocação são recebidos dentro do espírito que se vê acossado sem saber como fugir a essas imagens perturbadoras. Tal se sucede, então, entre esposos e esposas, pais e filhos, até que o desencarnado aprenda a dominar a influência externa. Isso também pode se dar entre encarnados, dando assim uma classe de alucinações. Podemos então dizer que estabelecemos o contato vibratório tendo em nossa companhia os espíritos que desejarmos, conforme as nossas emissões mentais, derivadas do quê? Dos nossos impulsos, dos nossos pensamentos. Há, consequentemente, a comunhão mental com o nível espiritual, a cujas aspirações nós nos ligamos. A prece, então, é, nessa ordem das ideias, uma emissão de onda mental, intencional, com ou sem palavras, para cima ou para baixo. Nem toda oração objetiva o bem, pode-se rezar também para o mal do outro, e às vezes até tem-se uma resposta positiva. A prece estabelece, assim, uma comunhão mental com a espiritualidade superior e atrai o auxílio dela para as nossas reais necessidades espirituais. Enquanto oramos, criamos um estado de receptividade, favorável à atuação de amigos do plano superior. Podemos então ser atendidos porque eles entram em contato mais íntimo conosco, em virtude da nossa sintonia vibratória. Devemos lembrar também que a oração há de atender ao nosso lado espiritual e não às questões materiais a resolver por nosso próprio esforço na Terra e pela lei. Por exemplo, eu fiz uma compra enorme, vou ter que pagar no meu cartão. Tá certo, em líquido. Não adianta eu rezar para que o cartão, que a conta não chegue, ou rezar para que haja um milagre para me pagar se eu não tenho dinheiro. É isso aqui que a prece, que estamos falando da prece, que muitas das vezes estamos rezando só para o nosso material, que nós assumimos o problema, nós é que temos que resolver. A prece deverá referir a assuntos do nosso espírito, a sentimentos, a aspirações espirituais, por coisas
eternas e não pelos transitórios materiais. Muitas vezes não somos atendidos, pois não seria bom o que nós estamos pedindo. Hoje em dia, eu penso de outra até maneira, que nós não precisamos fazer orações para pedir, mas sim para agradecer. Se nós já temos consciência de tudo aquilo que nós passamos é porque nós merecemos e porque aquilo que nós estamos passando, seja pela dor, é que vai ser um grande aprendizado para nós, nós temos que pedir em oração força, coragem para ultrapassarmos aqueles momentos difíceis. Ou então fazer as nossas orações de agradecimento por tudo que temos, por tudo que somos. Muitas das vezes nem valorizamos que temos uma casa, temos o que comer, temos o nosso emprego, temos saúde em nossas famílias, conosco mesmo, e nem esquecemos de agradecer. Então, que possamos chegar a essa consciência de fazer a prece não para pedir, mas para agradecer. Para pedir, sim, força, coragem para continuarmos a nossa caminhada, apesar das nossas dificuldades, que já sabemos que não existe injustiça divina e que precisamos delas para crescermos. Ainda nesse planeta em que vivemos de provas e expiações, infelizmente ou felizmente, aprendemos muito mais com a dor do que com o amor. Espero que tenham gostado, que possam entrar lá no nosso canal, Conversando com Lúcia, sobre a espiritualidade, dê lá o seu joinha e compartilhem, se conhecem pessoas que gostariam de ouvir esse vídeo ou os outros que já foram feitos. Um grande beijo em seus corações e vamos agradecer ao Pai e a Jesus tudo que temos e tudo que somos. Que assim seja.